Boa noite, pessoal. Guerra na Selva Podcast, mais uma edição. Aqui, Coronel Brian, instrutor do Centro de Instrução de Guerra na Selva, Guerreiro de Selva 2732. Quem são eles? Hoje, à noite, não poderia ser melhor, pessoal. Primeiramente, antes de chamar aqui e mostrar o nosso convidado de hoje à noite, que vai falar sobre um tema muito importante da nossa Amazônia, ele que é civil, pernambucano raiz, lá de Pernambuco. Pernambucano de Pernambuco é lógico, porra, qual a ideia? Né? E aí a gente vai depois chamar o nosso convidado, mas antes disso, pessoal, eu queria mostrar para vocês umas camisas que a gente recebeu aqui dos amigos, né? E eu queria fazer uma homenagem, pequena homenagem aqui, olha aqui, ó, camisa dos Velhas Onças do SIGS, que eu quero chamar aqui, hein, para bater um bate-papo com a gente, tá? O nosso pelotão de selva, olha aqui, pessoal, do pelotão de selva, fizeram carinhosamente para mim aqui com o meu nome, Onça 01. Olha aí, show de bola. Eu quero fazer um programa ainda essa semana aqui, ó. Porra, com o nosso pessoal do pelotão de selva. Aqui é da equipe de instrução, nossos camaradas, alto padrão. Essa camisa aqui que eu vou sortear, tá? É a camisa do tiro de guerra lá de Americana, em São Paulo. Bertier, muito obrigado, meu irmão. Tá, eu estive visitando lá no mês passado, eles me deram uma camiseta lá que eu quero sortear para vocês aqui no programa. E essa aqui, pessoal, é da Confraria do SIGS aqui. Aliás, essa aqui ainda não. Essa aqui é dos veteranos do 53 Batalhão de Infantaria de Selva, tá? Aí aqui nós temos aqui o boné. Porra, muito bacana, pessoal, obrigado aí, tá? E nós estamos aqui, ó, justamente para lembrar, né, que a gente está trazendo aqui, porra, mais pessoas para falar com a gente do nosso Guerra na Selva Podcast. É um programa que é o maior conteúdo digital da Amazônia e histórias da Amazônia, militar e civil. Muito bem, vamos lá então. Nessa noite aqui não podia ser uma coisa melhor do que receber o Kelson. Kelson aqui, um amigo, conheci agora, mas é um amigo do Carlos César, né? Pernambucano, então nós somos pernambucanos, já a afinidade já começou por aí, só que eu sou, né, esporte. Kelson é o quê? Sou náutico. Porra, graças a Deus não é daquela mucura que é o Santa Cruz, né? Carlos César é do Santa Cruz, não é, Santa Kelson? Cruz, é. Mas, pô, bacana. Kelson, seja bem-vindo ao nosso Guerra na Selva Podcast, né? A gente vai bater um papo sobre logística na Amazônia, da visão de um civil, tá? A gente estava começando aqui, pessoal, a bater um papo sobre essa parte de logística, né? Que a coisa não é impossível de ser feita, porque chega em tudo que é lugar. Como é que chega a água potável? Como é que chega o mantimento? A gasolina, o óleo diesel e não vai chegar outras coisas? Então isso é um desafio grande, que é fazer logística na Amazônia. Tá? É muito fácil fazer logística lá para baixo. Agora aqui na Amazônia é um desafio. Não é isso, Kelson? É isso aí. Kelson, vamos lá, Kelson. Se apresenta pra gente aí e diz como é que você veio parar nessa nossa Amazônia brasileira. Obrigado, Brian. Um prazer estar aqui com vocês. Joia. Uma honra. Agradeço aí o convite. Estender aí os agradecimentos ao meu amigo Carlos César também, que apesar da preferência de clube dele... Horrível. É horrível. De resto, tá tudo certo com ele. É verdade. Cara, eu cheguei aqui em 2000, né? Outubro de 2000, quando fui transferido, né? Na verdade, antes de ser transferido, trabalhava numa empresa chamada Rapidão Cometa, que era, então, maior do Brasil, né? De logística e transporte. Nos modais de aéreo, rodoviário, rodofluvial e logística de armazenagem, distribuição, dentre outras. E vim para cá com o desafio de orientar a filial aqui, fazer uma orientação, um trabalho de orientação com a filial sobre carga internacional, que era uma necessidade que a empresa tinha na época. Então, um certo dia, por volta de 10 horas da manhã, o vice-presidente da empresa me chamou e falou: você vai para Manaus. Eu falei: tá bom, vamos lá, eu vou me programar, tal. Disse: não, você vai hoje. Tem um voo saindo da Rio Sul hoje, desse jeitinho. Via Petrolina, com conexão em Petrolina, de Petrolina, no voo direto da Varig para Manaus. Falei: pô, alguma coisa de grave está acontecendo lá, né? Falou: vai embora, corre, quando você chegar lá você me liga e aí eu vou colocar meu staff aqui para te explicar o que é que está acontecendo. E vim para cá, cheguei aqui no final de outubro e comecei a fazer esse trabalho de orientação, de treinamento com a equipe e tal. Foi ficando, não tinha data para voltar, foi uma passagem só de vinda mesmo. E quando foi em janeiro, eu recebi o convite para fazer parte da filial.
Que bacana. Né? E aí foi quando resolvi mudar para Manaus, com esse convite, resolvi vir morar em Manaus. E você falou tudo na abertura, né? Fazer logística lá embaixo é fácil, né? No meio do Brasil é fácil, no Nordeste é fácil, tem estrada. A gente sabe que as condições não são perfeitas, mas se a gente for comparar as condições do que se tem lá embaixo com as condições que tem aqui, esse foi um dos maiores desafios que a gente teve que enfrentar, foi vir entender, conhecer as particularidades daqui. Aí já estou aqui há 22 anos fazendo parte desse mundo que é a logística na Amazônia. Interessante que essa aí que você falou, né? É muito fácil, apesar das dificuldades que a gente tem por lá de lá também. Mas aqui o desafio é gigantesco, né? A gente costuma aqui falar que as nossas estradas são os nossos rios, ou então o modal aéreo. Você tem 3 modais aqui. O modal rodoviário, que se resume basicamente a 174 e a 319, do lado do Amazonas, né? A 230, que é a Transamazônica, que liga Lábrea até lá João Pessoa, em Cabedelo ali. Mas tem uma dificuldade grande na época da chuva aqui nesse lado aqui do Pará, enfim, entrando pro Itaituba ali, que já dificulta pra caramba, Jacareacanga, né? Até aqui no Amazonas, que é uma coisa horrível. A 319, que é impraticável nessa época do ano, na época da chuva. Nós estamos vivendo esse momento agora, que vai até junho, né? E a 174, em que pese ela ser asfaltada, tem uma parte na reserva ali, o Aimiri Atuari, que é complicada, né? Do lado do Amazonas, principalmente. Agora, se a gente não depende, a gente depende exclusivamente, digamos assim, né, dos modais fluvial e do aéreo. Aí encarece muito o frete, né? Encarece bastante o frete. Na logística militar, que é a coisa que a gente tem mais vivência, né? É justamente a gente depender da Força Aérea para fazer a parte do transbordo de mercadoria, de suprimento, que a gente chama, lá para São Gabriel da Cachoeira, por exemplo, Tabatinga, né? Em que pese a gente ter um centro de embarcações aqui que faz o transporte também, né, dos gêneros do 12º Depósito de Suprimento, que leva até São Gabriel, e São Gabriel dali ela se encarrega de levar nas suas unidades ou nos seus pelotões especiais de fronteira, que é também um desafio você, né, suprir um pelotão especial de fronteira. E como é que essa feita agora aí da parte dessa imensidão desse Amazonas aqui? A tua área primeiro, é só Amazonas? Não, a minha área é abrangência nacional, né? Apesar de estar aqui. Então, muito do mercado saindo de Manaus para o resto do Brasil. Também que passa por você. Também passa por mim. Zona Franca. Zona Franca. O que é o feijão com arroz, é a parte mais fácil, vamos dizer assim. Né? Mas agora também se especializando e entrando também para algumas cidades do interior com a aviação, né? Então, nossa área hoje é especificamente da aviação, mas a gente já está aqui há 22 anos fazendo a cadeia completa de logística já. Mas nesse momento eu estou na aviação cargueira. Aviação cargueira. E quanto sai daqui por semana? A gente tem voos diários aí para Tefé, Tabatinga, São Gabriel, Coari, só que essas cidades mais polo, né? Que são os pontos de maior estrutura. Esses pontos mais remotos, aí requer uma parceria maior e, enfim, criar algumas opções a partir desses aeroportos, vamos dizer assim, para que a gente consiga dar vazão. Mas já tem um processo logístico sendo montado. Bacana. Com essas pequenas empresas locais aí que a gente vem fomentando. E todo lugar tem, né? Todo lugar tem. E não tem como ser diferente, Brian. Você vai para dentro da Amazônia, um dos grandes desafios da gente para implantar essa região norte aqui, para desenvolver essa rede de representante aqui. A gente conversou com o pessoal da sede de São Paulo, busquem pequenos empresários da região. Esse cara sabe como navega, como chega, quais são as condições, a hora que tem água, a hora que o rio está baixo, a hora que o rio está alto, enfim. Agora, sozinho eles não vão conseguir atender ao nível de exigência que a gente tem a nível Brasil. Vamos ter que fomentar, vamos ter que investir, vamos ter que treinar, vamos ter que orientar. E esse trabalho está sendo feito aí, é um trabalho de formiguinha, mas ele vai vai gerar efeitos mais na frente. Com certeza. A gente olha assim, né, e vê, né, que as coisas não são para ontem, para hoje não. As coisas tem que ser um trabalho, tem que ter um planejamento e a gente vê
essa tal dessa necessidade de você fazer a parceria, né? A gente sempre fala assim, pô, sem parceria a gente não vai a lugar nenhum. Não vai. Inclusive, eu acredito muito que quando você vem aqui para a região, a parceria tem que ser, inclusive, com o Exército, com a Aeronáutica, com a Marinha, né? Eu acho que uma linha ajuda a outra. Com certeza. Né? Sem ter que concentrar tantos custos nas Forças Armadas, a gente pode suprir isso, né? Utilizando nossa malha, e a gente não tem como trafegar lá dentro, no meio daquilo tudo, sem o apoio de vocês, que é quem vive, quem respira aquilo ali, quem comanda, né? Conhece todos os atalhos ali, né? As armadilhas, vamos dizer assim. É verdade, é verdade. Inclusive, a gente depende muito da nossa Força Aérea, né? A Força Aérea, ela é uma parceira que a gente tem para o Plano de Apoio à Amazônia, que é o PAA. Esse Plano de Apoio à Amazônia serve para a gente fazer a logística de todas as unidades de fronteira, né? A gente tem também, né, lá do Rio de Janeiro, da Base de Apoio Logístico do Exército, é um órgão central ali, de onde parte essa logística toda para o Brasil inteiro, para os comandos militares de área, né, que nós temos o CMA, CMS no Sul, CMN em Belém, o CMP em Brasília, o CMSE Sudeste em São Paulo, que é só o estado de São Paulo, por assim dizer, o estado mais importante ali da federação, porque é mais complexo, né? E temos o do CMO, Comando Militar do Oeste, que sede Campo Grande. Então, para essas áreas, a gente tem um modal que se chama, pelo modo rodoviário, né, que sai 2 vezes por ano. Primeiro semestre, segundo semestre. Levando boa carga, né? Carga de suprimento. Tá? Isso aí a gente consegue colocar muita coisa nos postos ali de distribuição. Esses postos de distribuição são os depósitos de suprimento ou batalhões de suprimento. Mais precisamente, depósitos de suprimento. São os hubs, né? Exatamente. É que a gente fala assim da logística militar, mas logística civil, com nomes diferentes. Sim, né? Mas sim. É que funciona justamente disso. Dali é feita a triagem, feita a separação nos depósitos de suprimento, e a partir dali vai por qual modal? Se a gente for falar no centro de lá de baixo, fica mais fácil que o modal rodoviário. Mas aqui não, ou vai pelo modal fluvial ou modal aéreo. Chega no modal aéreo, né? Você leva para São Gabriel da Cachoeira, por exemplo. Tá? Se você vai, por exemplo, para o PEF, você leva no modal aéreo também. Tá? Porque lá os trechos do Rio são mais encachoeirados. Diferente de Tabatinga, né? Que você tem os 4 PEF, 2 de norte e 2 de sul. Né? Você consegue chegar lá com o ferryboat ou com a balsa empurrando, tranquilo ali, mais safo. Né? São Gabriel já é complicado, são 7 PEFs e você olha ali, porra, às vezes você não consegue chegar no local pelo rio. Totalmente cachoeirado, vai modal aéreo. Então você coloca ali o prioritário esse aí. Né? Você vê como é que são as coisas, né? A gente olha assim, pô, se a gente não depender da Força Aérea, porra, mas espera aí, a gente também tem uma saída, né? A gente também tem como contratar, tá? Avião civil. A gente contrata basicamente aqueles aviões que são tipo Caravan, de 1.000 quilos, né? 1 tonelada, para levar coisas esporádicas assim para os pelotões ou para as sedes. Né? Então isso aí a gente também tem em contrato. A 12ª Regime Militar trabalha nesse sentido também. Né? Pô, agora, em termos de capacidade de aeronave, a gente vai em cima disso também, que a Força Aérea é muito cri-cri com esse negócio. Né? A capacidade de um Hércules, por exemplo, o Hércules está acabando. A vida útil dele, temos pouquíssimos hoje. Na época que a gente era aspirante, pô, lá 30 anos atrás, era uma porrada de que se olhava assim na Operação Saci, da Brigada Paraquedista saltando lá em Resende, na AMAN ali, você olhava ali, porra, todos os batalhões saltavam, pô, que era uma porrada de Hércules que tinha. Esses aviões que trabalham em prol da Brigada Paraquedista são os mesmos que faziam a logística aqui na Amazônia. Né? Então você vê que a vida útil vai caindo. Né? A gente não tem tecnologia, né? E nem também suficiência de aeronaves, meios aéreos para a gente tocar esse barco todinho aqui. Né? A gente estava conversando aqui também, né, que é sobre a parte de pelotão. Aí, porra, você pega um pelotão destacado desse daí, pô, tem uma pista de 900 metros. Porque na época era o Búfalo. Sim. O Búfalo, pô, 615, que fazia a decolagem, pouso e decolagem em 500 metros, 300 metros de pista. Hoje em dia, não. Hoje em dia é o CASA. O CASA já pede uma pista de 1.200 metros.
Então aí você depende da Força Aérea da Comara para fazer a alteração, o aumento da pista. E agora com o KC-390, né? Que é um avião que é turbinado. Como é que fica? Então, isso tudo é uma parte de logística que a gente tem que ver, né? Que, como você falou, né? A gente trabalha, né, o meio militar de um jeito, mas o meio civil não é diferente. É com planejamento, né? É com um planejamento detalhado daquilo que não pode faltar naquilo que o cliente pede, né? E aquilo a gente fala no Exército que é a necessidade que o cara tem lá, é o arroz. Tá? O frigorificado para transportar é uma coisa de louco. Né? O frigorificado ele vai por balsa. Né? Ele não vai no casa, porque o casa ele tem um sistema lá debaixo dele, que toda a parte elétrica dele está embaixo. Se você coloca ali um freezer, por exemplo, pode derreter aquilo e dar um curto na aeronave. Aí começa a complicar. Interessante esse tipo de negócio, né? Na aviação a gente diz sempre, na nossa companhia, a gente diz sempre que segurança é algo inegociável, né? Uhum. A gente faz qualquer negócio, desde que não comprometa, desde que seja legal. É isso aí. Né? E desde que não comprometa a segurança. Afinal de contas, a gente está voando, está levando passageiros, está levando cargas de alto valor, está voando com equipamento, um patrimônio caríssimo. Caríssimo. Né? E lá embaixo tem gente, tem vida humana, tem fauna, tem flora, tem meio ambiente, tem uma série de coisas. Então, é uma responsabilidade muito grande. O que a gente costuma... Quando a gente começa a estudar logística, eu comecei a estudar sobre logística há uns 25 anos atrás, 27 anos atrás, já estava na área de logística, a gente começou... Eu vi uma aula, ainda em Recife, de um cara que ele queria falar sobre o conceito de logística, né? E ele abriu 150 conceitos diferentes, né, sobre a questão de logística. Com o passar do tempo, saindo da teoria e indo para a prática, aí a gente começou a ver que é muito simples o conceito logístico. Logística é a arte de servir. Só. Né? Você falou aí, como é que você leva suprimento, como é que você leva alimento, como é que você leva água potável, como é que você leva o gás, que é extremamente necessário, como é que você leva um medicamento, como é que você leva... Você está salvando vidas, você está levando oxigênio para um local que está sofrendo com uma pandemia, Verdade. como foi agora o que a gente passou. Né? Você vai pegar os grandes cases de logística, eles estão ali para servir. Né? Como é que você serve o seu pelotão? Como é que você faz numa guerra para chegar armamento... Exatamente. Munição, equipamento, se não for pela logística, né? Se não for o suprimento alimentar, se não for tudo. Então, a gente reduziu isso, na época, um grupo de amigos, a gente fazendo um trabalho, a gente reduziu isso, que eu levei para a vida, que toda vez que a gente fosse falar de logística, a gente ia ter o conceito que logística é a arte de servir. Né? E servir é uma arte nobre. Né? Então, logística... Né? E não vem usar a logística só quando você está morrendo, só quando você está desorganizado. Você falou tudo, tem que ter planejamento. Né? Então, hoje a logística está no centro. Nós somos hoje um dos principais termômetros da economia. Né? Aquela crise de 2008, que se passou lá atrás, que vinha da crise imobiliária dos Estados Unidos. Isso, tal, enfim, a bolha, tal da bolha, tal. Marolinha. Quebrou aí bolsa, tudo. Tinha aquele monte de nome lá. Naquele momento ali, a gente começou a ver, principalmente aqui na Zona Franca de Manaus, que a logística é o principal termômetro da economia. Além de tudo, além de ter que servir, além de ter que planejar, além de ter que entender, Brian, um pouco de tudo, né? Sem ser especialista nas áreas, mas eu tenho que entender que tipo de equipamento médico eu estou transportando, que tipo de alimento eu estou transportando, que tipo de medicamento eu estou transportando. Verdade. Né? Além de se envolver na área de todo mundo, a gente é o termômetro. Então, quando a economia começa a aquecer, nós somos o primeiro a sentir. Opa, a economia está aquecendo. E aí o cara vem falar de economia e a gente está vendo aeronave cheia, balsa, navio, container e tal. Cara, não está, não. A economia está funcionando. A gente aqui da logística tem um termômetro. Do mesmo jeito que chegou uma crise, vamos falar do Covid? Chegou a crise de Covid, nós fomos o primeiro a sentir. Nenhuma indústria foi tão afetada, foi mais afetada, talvez tenha sido, no início, igualmente afetada do que a aviação no mundo. Né? Então, a gente é o primeiro a sentir os impactos negativos e os impactos positivos. Então, é um desafio muito grande fazer logística nesse país. Foi né? pesado, além de tudo, né? Foi pesado. Além de tudo, você tem que estar ali prevendo mais ou menos tudo que vai acontecer em todas as áreas para você conseguir suprir, servir,
né, e não deixar parar. O tal do estudo de cenário, né, que você faz, né? Como é que vai ser daqui a 30 anos? Não, para a logística não tem isso. Não tem. É para daqui a pouco. Daqui a pouco. É porque pode mudar de figura. Foi o que aconteceu em 2020 com o cenário da pandemia mundial. Né? Mudou assim radicalmente da noite para o dia. Você não via avião voando, somente para transporte de material. Pessoal acabou, não é? E você olha assim, e aí? E depois para voltar? A gente tem um case muito interessante da pandemia com a aviação, que quando parou de voar, porque as pessoas deixaram de viajar, logo se entrou os canais digitais de reunião, tudo. medo, turismo, tudo parado, tudo fechado. Cidades fantasma. Exatamente. Lembra o nosso Nordeste ali? Sim. Olhava sim, assim, não tinha ninguém na rua. Sim, eu lembro. E toque de recolher, Toque e as de pessoas recolher, recolhendo. Aquela coisa horrível que a gente viu. E aí, aeronaves do mundo inteiro indo para o deserto, né? Para parar, porque não estava voando. Parar. Aqui no Brasil, nós procuramos a ANAC, né? Sentamos com a ANAC e dissemos o seguinte, vamos ter que colocar essas aeronaves para voar, pelo menos para servir o país. Né? Primeira coisa, vamos transportar vacina de graça para todos os lugares que a gente está voando. Só que antigamente a gente tinha uma malha de 1.000 voos por dia, no início ali de 2020. Caiu para 70. Porra. Ou seja, por aí você tira. Mas para onde a gente voar, olha, governo federal, governo estadual, governos estaduais, para onde a gente voar, a barriga do nosso avião, os nossos porões, vai levar vacina de graça para servir a população. E nós sentamos com a ANAC e dissemos assim, o que a gente faz? A gente precisa servir o Brasil, precisa levar oxigênio, precisa levar alimento, precisa levar uma série de coisas. A gente tem aeronave, tem quem pague. O governo, naquele momento, também estava contratando aquilo ali. Isso. Além de várias outras empresas de logística que estavam servindo. E aí a gente não consegue, porque nem toda aeronave é cargueira, a quantidade de aeronave cargueira no Brasil é muito pequena. E aí foi que veio a ideia de desmobilizar bancos, né, assentos da aeronave, né, e começar a usar o compartimento de bagagem, aeronaves na parte superior ali onde ia passageiro, mesmo com a tripulação, porque é lei, a tripulação tem que estar ali, mesmo que a aeronave saia vazia. Né? E a ANAC permitiu que a gente tirasse ali 70% dos assentos e transformasse todo aquele corredor da aeronave onde a gente vai ali sentado num compartimento de carga. Isso é tudo legislação. Só Tudo para frisar legislação. aqui. Então você tem que ter uma autorização do órgão competente, Claro. que é a agência reguladora e tal. E deu certo. E deu certo. Daí começou a nascer, a gente tinha algumas aeronaves que já estavam em momento de troca, que eram Embraer, aeronaves brasileiras, né? Começou a nascer a ideia de sentar com a Embraer, ao invés de mandar essa aeronave para os Estados Unidos para ser repassada para outras companhias aéreas menores, a gente ia aproveitar para fazer carga. Mas a gente tinha um empecilho ali que era tirar os assentos, né? E precisava fazer algumas adaptações. Nossa área de engenharia, junto com a área de engenharia da Embraer, desenvolveu, hoje nós temos 7 aeronaves Embraer 195, que a gente chama de E1, que está servindo o Brasil inteiro aí. Principalmente por esse novo costume, né? Esse problema da pandemia trouxe, inclusive, novos hábitos. Que é o consumo do e-commerce. Né? Então, hoje a gente tem operações diretas aqui para Manaus para atender grandes redes de marketplace. Cresceu bastante. Muito, né? Bastante. Então, a gente tem aí duas maiores, a maior do mundo, eu não sei se eu posso falar aqui, que é a Amazon, e o Mercado Livre. Né? Também, que a gente atende hoje com voos diretos. Então, hoje a nossa... Só um lembrete para a Amazon e para o Mercado, se quiser patrocinar aqui nosso programa, estamos aí, hein? Estamos juntos, né? Isso aí é muito bacana, né? Como muito você bacana, viu, o pessoal em casa não tinha o que fazer, falou assim, pô, e agora? Vamos ter que... Pô, o cara tinha que comer, tinha que comprar o tal do consumir, né? Ele tinha que viver de alguma forma, né? E essas formas aí de você refazer de outro meio, se reinventar a logística foi interessante pra caramba, né? E aí, sabe o que a gente descobriu? Que a gente teve um crescimento nesse momento... Na crise, de mais de 40%. Pô, isso é interessante pra caramba. Isso foi um case de sucesso. É um case de sucesso hoje dentro da aviação. Bacana. E a nossa postura fez com que as outras companhias aéreas do Brasil se adequassem e fosse oferecer também. Né? Então a gente estava ali. Veja bem, quando você vem fazer logística ou qualquer tipo de coisa numa região como essa aqui, que é uma região ilhada, eu costumo dizer sempre que a gente tem algumas obrigações, né? A gente tem nossa demanda comercial, isso, natural, né? As empresas estão aí para ganhar dinheiro, para faturar e fazer negócio. Mas a gente tem um papel institucional aqui, sobretudo institucional. Então, como é que você vai servir
é uma região que está ilhada, que tem produtos de alto valor agregado, tem produtos que precisam chegar, que tem medicamentos que precisam chegar. É isso mesmo. Né, sem atender a todo mundo ou atender só a quem paga mais. Então, nessa hora, o dinheiro ele não vai falar mais alto. Existe um lado ali social, desculpe, existe um lado ali social, um lado institucional, que nos leva a entender que a gente precisa atender a região independente de qualquer coisa. Né? Nem que a gente tenha que vender mais caro para os demais, para que a gente consiga balancear e dar equilíbrio para a região. Mas esse papel institucional é importantíssimo. Né? Senão, como é que eu vou trazer alimento? Como é que eu vou levar alimento? Como é que eu vou trazer medicamento? Como é que a gente ia trazer o oxigênio que a gente trouxe aqui em vários fretamentos? Gustavo Lima pagou fretamento para a gente. Isso está falando do cilindro, né? Dos cilindros de oxigênio, dentre outras coisas. Então, a gente tinha que achar ali esse papel institucional e a gente encontrou. Então, hoje a gente vê parcerias que a gente tem, que, depois de muita briga, com o Hemoan, por exemplo, né? Que é para trazer de Tabatinga, tem lá o hospital de guarnição de Tabatinga, né? Eu lembro que a gente, no início, eles tinham que trazer o sangue para cá, né? Mas eles não tinham lá como tratar esse sangue. Então, eles traziam o sangue sem saber se aquele sangue estava contaminado. Ele vinha justamente para cá para fazer... Isso é um fato curioso, tá? Foi um dos momentos assim mais difíceis que a gente teve aqui. Tinha que trazer o sangue para cá, para aqui fazer no Hemoan todo o processo de teste, e aí saber se ia trazer o paciente lá para cá para ver se ele tinha alguma doença de sangue ligada a sangue, entre outras coisas. Naquele momento, a legislação não permitia, a ANAC não permitia, porque tinha que ter uma declaração médica atestando que o sangue estava testado. A Anvisa liberou. Enfim, eu sei que isso foi parar dentro da Assembleia Legislativa aqui do Estado do Amazonas. Tentaram entrar com... veio um meio e acabaram achando a comissão do consumidor, porque envolvia pagamento, dentre outras coisas. Né? Fizemos uma audiência pública, chamamos a ANAC, chamamos a Anvisa, fomos chamados também enquanto companhia aérea. Né? Recebemos lá o Hemoan, que era quem estava entrando com essa reclamação, com essa queixa, e lá a gente encontrou uma forma, né, de sinalizar através de documento médico, entre outras coisas. Sei que no final de tudo ficou resolvido, recebemos as autorizações. Que coisa boa. O principal intimado éramos nós, até por falta de conhecimento do próprio Hemoan, de achar que era uma burocracia interna e confundir com o transporte de órgãos, né, que hoje não tem nenhum tipo de burocracia. Não tem, inclusive, a Força Aérea faz transporte de órgãos direto. Faz também, que é um dos principais, eu acho que é uma das principais formas de servir aí a humanidade é o transporte de órgãos. O transporte da vida, né? Então, conseguimos, não entrou como transporte de transplante de órgão, a gente conseguiu ali junto à ANAC, teve muita boa vontade de todos, né? Da Assembleia Legislativa, da ANAC, resolveu da o problema. Anvisa, do Hemoan, nosso, né? Das companhias aéreas, a gente resolveu o problema. Hoje o sangue é trazido, testado, então a pessoa precisa vir para cá, vem para cá, faz o tratamento, é salvo, né? E a gente tinha justamente um dilema ali, eu fui um dos caras que mais briguei por isso, porque há 10 anos atrás meu filho tratou de leucemia, né, no Hemoan. Então, eu disse, eu estou com vocês, eu sei o que é isso. Né? Isso é interessante, passei por isso, eu sei do tamanho dessa dor, eu conheço essa dor aí, né? E eu quero ajudar. E aí a gente fez um trabalho muito legal, recebeu o apoio de todo mundo lá embaixo da sede, e hoje está resolvido. Que bacana, cara, bacana. Isso é um fato, um dos grandes cases assim, que a gente tem muito orgulho de falar. Show de bola. A gente vê assim as histórias que você está falando aqui para a gente, que muita gente não conhece. Qual é a dificuldade, né, de quem trabalha com esse setor? A gente pensa somente assim, não, é transportar um negócio de lá de São Paulo para cá, daqui para lá para ter fé, mas não sabe o que é, né, essa parte de você estar falando do sangue, por exemplo, né, que, imagina, Tabatinga não tem nada, né? Não é que não tem nada, mas depende daqui de Manaus, a cidade do interior depende de Manaus, para tudo, a gente que conhece aí o interior, tudo, a gente olha assim, né, que a gente, se não for Manaus na vida dessas cidadezinhas, e você transferir um doente, por exemplo, ou fazer um tipo de tratamento desse daí, e se não tiver o apoio da empresa aérea, como é que vai ser? Não é? Aí a gente estava falando da parte da parceria, né? Aí entra o cara do barco, o cara da empresa de navegação, tudo. A gente olha assim, Manaus é uma cidade que tem uma importância no cenário nacional muito grande, pelo polo industrial de Manaus. A gente sabe disso, mas é uma ilha. A gente tem aqui o grande divisor
nosso, né? Do norte do Brasil ali, que é o Rio Amazonas, pô. Isso aqui para transpor não é assim não, meu amigo. Então, é caro vir para cá, é caro sair daqui, né? A logística para cá é uma logística pesada e cara. O custo de vida de Manaus é um custo de vida alto. Porque a gente depende do modal aéreo exclusivamente, praticamente, né? Para tudo. Para tudo. Para tudo, né? E vocês têm algumas histórias assim de derrota. Assim, porra, tipo assim, derrota, porra, cara, a gente podia ter feito, porra, de luta ali, pô, você tá, tipo assim, eu quero atingir aquele patamar ali, mas eu tô, porra, tem esse obstáculo aqui. Aconteceu já com vocês aí? Cara, na logística acontece... Todo dia. Todo dia, né? A gente tem história de lutas e, enfim, a gente diz que espera os dias de glória, porque é muita luta. É verdade. Mas tem verdade, sim o dia de glória, mas a gente tem vários casos. A gente tem esse caso do Emoan, foi um caso que demorou muito para pegar, mas com muita luta a gente conseguiu. Mas até conseguir, a gente recebeu muita notícia, eu não sei se vinha por meio de pressão, mas a gente recebeu muita notícia, né, de pessoas que não conseguiam. Né, que estava com suspeita de doenças mais graves, né, e não conseguia chegar o sangue até aqui, porque chegou um momento que parou, a gente não podia transpor ali a barreira do que a ANAC da legalidade, da né? legalidade, logicamente, né? E a gente recebeu notícias ruins de pessoas que estavam perdendo vida, dentre outras coisas. E a gente pegou esses casos e levou para dentro da Assembleia, né? E foi muito legal porque a gente viu nascer dali a solução, né? Então, quando envolve vida, quando envolve criança, quando envolve a saúde das pessoas, eu acho que isso é o que de pior pode acontecer para você não ter sucesso. Né? Mas passou. Esse é um caso. A gente tem vários casos aqui que se a gente puxar da mente aqui, a gente vai acabar encontrando. Mas tem muitos casos de derrota. Quer ver uma coisa que você falou? Você falou também. do transporte do oxigênio, né, para Manaus naquela crise que deu em 2021. A gente, né, por intermédio da Força Aérea, e na época o Ministério da Saúde, a gente conseguiu transportar oxigênio líquido em aeronave. Isso aí foi uma celeuma grande que tinha lá, porque tem uma norma que proíbe isso, né? Sim. Notariamente, você não pode transportar oxigênio líquido, porque é altamente inflamável. Uma gota explode no avião. E nós fizemos isso aí, né? Nós fizemos isso aí com a Força Aérea. Porra, a gente transportou, e olha, nós somos um caso de sucesso no mundo inteiro, desse transporte de oxigênio líquido para a cidade de Manaus. E detalhe, né, Kelso, a gente viu que no auge da pandemia, aquela de 2021, que deu, né, a segunda onda, Manaus, o Amazonas foi um absurdo aqui. Manaus, praticamente, né? Foi uma coisa que, porra, você não viu no Brasil inteiro. O que aconteceu aqui em Manaus foi uma coisa que, porra, foi uma coisa impressionante, né? Aí a gente olha assim, que foi a maior crise, foi a dos oxigênios, aquele nosso todo, que a gente conseguiu, né? Solucionar, graças a Deus, e das parcerias que foram feitas, né? Pessoal corajoso lá e das caridades, né? Que a gente teve do pessoal lá, Gustavo Lima foi um, né? Que, porra, cedeu pra gente aqui, né? E vocês transportaram esse oxigênio para cá para dar um alívio. Usinas de oxigênio também, usina, né? Para produzir de oxigênio, também pô, aqui, são né? 6 toneladas de usina de oxigênio, né? A gente Pô, transportou também do Rio de Janeiro para cá entendeu? também. Então, isso aí foi o grande desafio, né? Para você fazer essa logística que não era feita, pô. Eu digo sempre que a pandemia, dos grandes... Eu participei de um bate-papo para falar sobre empreendedorismo e uma das perguntas que me fizeram foi qual foi o seu maior desafio na pandemia. Eu acho que foi cuidar das pessoas. Seja daqueles que estavam com a gente, ou seja daquilo que a gente teve que servir com serviço logístico, né, para poder alcançar. Verdade. Né? E o oxigênio, o alimento, o suprimento, o medicamento. A gente teve casos de medicamento que vinha para cá naquele momento da confusão que a azitromicina resolvia, outro tipo de produto resolvia, a gente não sabia direito o que fazer. Não sabia. Acho que é muito natural, acho que não tem ninguém errado nisso, acho que foram procurando saída, né? E depois veio a vacina também, né? Então, a gente tem muito orgulho, porque acho que foi um dos grandes cases, assim, e um dos grandes desafios da gente na pandemia foi cuidar das pessoas. De alguma forma, você estava cuidando de alguém ali. Seja da sua família, seja da sua casa, seja da sua empresa, ou de outras pessoas que estavam precisando, né, com transporte de oxigênio, de usina. Transportamos também hospital de campanha, em parceria aqui com o Exército também. Trouxemos alguns
Depois eu vou te mandar as fotos aí. Foi um trabalho muito legal, porque depois recebemos, junto com algumas ONGs já montado, né? Tiramos foto lá no nosso terminal de carga. Muito bacana. Foi muito bacana. Todo dia era uma emoção diferente e a gente vê aquilo chegando. E a primeira carga de vacina que chegou aqui, né? Aqui em Manaus, em grande escala. Não foi? De madrugada, aí foi para lá, governador, estava todo mundo lá, enfim. E eu saí de casa de madrugada para acompanhar aquela operação e o pessoal falou assim, cara, mas tudo isso porque o governador está lá, tem que ir todo mundo, o diretor tem que ir para lá. Falei, não, cara, a gente acredita, né, que a vacina é a salvação para isso, né? E se não for, a gente vai brigar por outra coisa. É isso aí. Mas nesse momento tem essa saída, a gente tem que ver essa primeira carga Exatamente. chegar, a gente tem que você. ver a primeira entrega acontecer, a gente tem que acompanhar junto com a Polícia Federal. Nós fomos para lá e acompanhamos essa operação, foi uma operação de sucesso. A gente tem foto, vídeo também, comemoramos muito. Bom. Né? E eu acho que hoje, se a gente está vivendo do jeito que está, é porque a gente prestou esse serviço. Né? Se foi a vacina, se não foi a vacina, se foi isso não é sentia nada, né? Não, isso é indiscutível, né? A gente estava ali para servir, a gente trabalhou todos os dias para servir. Acho que a logística é isso. Né? E é um teste, né? Você pegar a bola quadrada e botar ela no chão redondinha, né? É isso aí. E é um desafio. Como você falou, é um desafio. Não adianta que às vezes você está com um modelo para aquele tipo de negócio, de repente aquele modelo não serve em outro negócio, pô. Tem que desenvolver, e daí? É para ontem, aí. Como você fez falou dos aviões. Né? Você mudar a capacidade dele para fazer uma outra coisa. Cheio de regra. Que a gente tem. Se não for também um sistema de regramento desse, a gente não vai para além. Não vai para lugar além. Claro. Então aí você viu que a gente conversando, né, se entende. Né? Então é uma coisa que tem que sentar e conversar. Às vezes a gente não tem tempo, né, para a gente quer a coisa mais imediata. Eu sou um cara gosto de imediatismo. Né? É aquele não, só eu sei o que eu tenho que fazer, vou lá e faço. Não, aí você depende do outro. E você tem que entender o tempo do outro. Né? Então tem muita coisa que a gente vê aí, né, que a gente. A dependência, né, das ligações que existem, ou seja, por questões formais, contratuais, ou questões de normas específicas, no caso da aviação, né, que tem que ser seguidas, porque faz parte da segurança. Claro. Né? Ou então, e tem ainda mais a parte da vivência que você tem do local. Né? Então eu sei que nesses teus 20 e poucos anos de Amazônia, você passou por muita coisa já, né, que você pôde daí tirar e desenvolver, né, e aperfeiçoar muito já da logística aqui, do que era feito naquela época, para o que é feito hoje. Né? Então, a gente olha assim, caramba, a gente está pensando hoje, o militar hoje, o milico, ele pensa assim, a logística era feita com base no regatão. Quando eu morei em PF, meu pai era do sargento lá no 4º PF de Estirão do Equador, fronteira com o Peru. Aí eu olhava assim, lá passava o barquinho da Cobal, Companhia Brasileira de Alimentos, lembra essa porra? É. O barquinho era azulzinho, verde e amarelo, da bandeira do Brasil. Passava o barco da Cobal com um saco de arroz, feijão, farinha, café. A gente pegava de saco e guardava em casa. Nas casas a gente guardava saco. Né? Era aquele negócio na época. Mais basicão, né? Era o basicão. Hoje em dia você tem outra coisa, né? Hoje é coisa muito mais processada, né? Que, é o desenvolvimento, né? Mas hoje você vê ali, cara, o que chega, o regatão. Lembra do antigo barcão lá, o regatão? Até hoje existe, cara. Comandei Barcelos. Chegava no regatão, o cara chegava com saco, com tudo e levava fruta para aqui para Manaus, trazia para Manaus, fruta, verdura, enfim, né? A macaxeira, tudo. E a gente vê nesse beiradão direto isso aí, né? Às vezes você vê umas comunidadezinhas ali que perderam um pouco da sua característica original, que plantavam, tiravam lá para levar para a cidade maior, né, do polo ali, né, da cidadezinha, para vender. Mas hoje você não vê muito isso. Hoje você vê mais o pessoal indo para a cidade, comprando as coisas e trazendo de volta. Você sabe que, falando de um modo geral, saiu um estudo em 2020 sobre logística, que se precisava naquela época, um pouco antes da pandemia, aí a pandemia parou tudo, né, como a gente já falou aqui, só não parou a logística. É verdade, né? Você não parou não. Só não parou a logística, porque é imparável. Mas parou todos os planos. Naquele momento, se precisava de 14 bilhões de reais
para se fazer disso aqui uma região navegável, transitável, preparar basicamente a região para a logística, tá? Mais um custo aproximadamente 17 a 20 bilhões de reais ali por ano, de custos operacionais, né? Para viabilizar, né? Por quê? Porque você tem infraestrutura aeroportuária precária no interior, né? Verdade. Rios simplesmente navegáveis, porque não existe um mapa ali, um mapeamento, uma malha fluvial. Na verdade, a gente aqui navega, né? Porque o rio, a natureza foi boazinha com a gente. Verdade. Né? Foi mãe, como diz o ditado. E aí se precisava tudo isso, né? Tanto que se preparou ali a questão do calado. Hoje você tem a alta do rio, a baixa do rio. Exatamente. O navio vem com mais carga, com menos carga, ele monta uma taxa ali, taxa, você tem um canal para passar, senão você vai bater no vai atolar, vai enfim, embora. Tem que vir com menos carga, o custo fica mais alto, gera-se taxa, tal. Consumo de combustível. Mas tudo isso faz parte ali do planejamento de logística, verdade. Isso já está mapeado. Né? A ideia era que esses investimentos trouxessem de alguma forma mais tranquilidade, né, e qualificação. Que a gente tem alguns aspectos aqui da logística na região que grandes empresas elas já não vêm para cá. Quando você fala em sair de Manaus para escoar o produto da Zona Franca, ou trazer para cá os insumos da Zona Franca, legal. Isso é feijão com arroz, está fácil para todo mundo. Para Manaus é fácil. Está fácil. Quando você fala em abastecer a região do interior, regiões mais precárias, regiões mais necessitadas, regiões que muitos especialistas de logística nem conhecem. Como eu, por exemplo. Você estava falando aqui de algumas regiões antes da gente começar aqui que eu não conheço. Vocês da área militar conhecem melhor. Então, o grande desafio é montar parcerias público-privadas. Com certeza. Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica, iniciativa privada, né? Se remunerar de forma sustentável, desenvolver os parceiros na região do interior, que você possa ter ali os caras que já têm a embarcação, o cara que já tem o tuk-tuk que ele faz entrega, o cara que vai fazer chegar de alguma forma aquela mercadoria, aquela necessidade, aquele medicamento em algum lugar. Mas o maior desafio é como é que você faz isso de forma sustentável financeiramente para que esses caras consigam se manter, né? E como é que você faz isso de forma sustentável para que você não agrida o meio ambiente? Com certeza. Né? Porque o cara, na hora de ganhar dinheiro no interior, ou ele é muito bem preparado, ou ele é muito bem orientado a fazer a preservação, ou ele, em prol de ganhar dinheiro daquela necessidade que ele tem, e aí não é uma questão de sacanagem, mas a necessidade que o cara tem ali, ele está vendo a oportunidade de fazer alguma coisa, trazer o sustento da família dele, né? Ele vai sair, se for preciso abrir uma pista de aeroporto no meio da selva, ele vai abrir. Vai abrir. Né? E vai desmatar, e vai fazer um monte de coisa. Então, assim, esse investimento passa por um processo de educação, passa por um processo de preparação, de conscientização, para que a gente consiga qualificar essas pequenas empresas, formar essas parcerias das Forças Armadas, principalmente do Exército, que é quem trilha melhor essa região toda aí, né, com as empresas privadas, para que a gente consiga atender vocês consigam nos orientar de como progredir com isso lá dentro, né, e juntar essa malha para que vocês parem de viver dependendo também só de uma malha, ou seja, da Força Aérea, ou seja, da Marinha, ou seja, com algumas burocracias locais que você não consegue otimizar os recursos, tal, enfim. Então, tem um exemplo muito interessante que a gente participou, inclusive, aqui como empreendedor. A gente tentou entrar também no pitch para ver se conseguia participar dos investimentos dessa empresa. Tem uma empresa aqui em Manaus, que eu não vou lembrar o nome agora, que ela desenvolveu um aplicativo que ela faz com que... Não tem nada demais, né? Ela simplesmente tem um aplicativo, é uma startup que foi desenvolvida, as cargas continuam entrando no barquinho, saindo daqui para o interior, continuam entrando na lancha rápida, de lá, chegando, por exemplo, São Gabriel da Cachoeira, para ir para uma cidade mais próxima, vai num barquinho menor, só que esse aplicativo permite com que faz com que a informação chegue aqui nos grandes centros produtivos de São Paulo. Então, quando a gente sentou com ele para conversar, eu falei, tá bom, mas o que é que mudou? Ele falou que não mudou nada. O que mudou é que agora a gente tem informação na mão. Só que tem um problema. Eu chego em Tabatinga, não tem internet. Então, o cara só atualiza, ou quando ele chega no setor que tem internet pública, que é muito difícil,
Isso eu estou falando de Tabatinga, você imagina outras cidades por aí. Né? Ou quando ele volta para Manaus, que ele chega aqui, ele vai lançando todas as informações offline e quando chega aqui. Então o cara vai 7, 8, 10 dias para o interior desse, quando ele volta depois de 7, 8, mais 10 dias, ele carrega no sistema. Antigamente nem isso tinha. Mas como é que você treina esse cara para ele não botar a tua carga, que é um medicamento no setor úmido do barco, não botar a tua carga, É foda, né? que é um medicamento, um produto perecível, numa área que está contaminada, porque ele está levando produtos químicos. Verdade. Né? Você entra numa embarcação dessa para ver como é que o cara transporta, ele tem os cuidados de segurança dele lá, tem, mas está tudo misturado, está tudo pronto, está tudo. Né? Você mal tem doca para embarcar. A gente tem vídeos aí, não sei se você já viu, de motos tentando. Com certeza. Moto e o cara cai no rio indo para o fundo. É uma coisa precária. Então, assim, esses investimentos têm que começar pela conscientização, pela educação, pela infraestrutura, para que a gente monte pontos de internet nos portos de cada cidade dessa, para que a informação consiga chegar. Né? Porque o cara, o consumidor lá na ponta, o que é que ele está esperando, Brian? Ele está esperando o barco chegar para que ele consiga receber, sei lá, aquela faca que ele comprou pela internet, aquele gorro que ele comprou pela internet, um medicamento, um celular, ele quer agilidade. Ele quer agilidade. E o cara que vendeu para ele quer informação. Se ele recebeu. Né? Se ele recebeu, se está tudo ok e tal. Então esse cara fez esse trabalho muito legal, mas ele sofre esse impacto, né? Na hora que ele precisa atualizar essas informações. Então, tem muita coisa ainda para se desenvolver aí. Eu acho que sozinho, e logística definitivamente sozinho você não vai para canto nenhum, né? Não. Logística, realmente não. Você faz em parceria. Então, mas tem muita ideia legal. Acho que tem que trazer mais empresas de startup para cá, para conhecer a região, para estudar, para analisar. Tem oportunidade de ganhar muito dinheiro, né? E as pessoas não estão indo lá vender isso e trazer essa tecnologia para cá. Talvez pelo receio também. Pelo receio. Receio. O pessoal acha que isso aqui é um bando meio do mato. Pô. Muito mal vendido. Mal vendido o produto. Pelo amor de Deus. Ou aparece quando acontece uma desgraça ambiental, ou aparece quando um presídio está decapitando um monte de gente. Isso aí. Tal, enfim, Fora isso aí, o pessoal não fala dessa parte do Brasil da maneira que a gente quer. Há 22 anos, quando eu cheguei em Manaus, há 22 anos, Brian, que era muito menor, muito menos, bem menos desenvolvido, eu fiquei espantado com a capacidade de Manaus. Produtiva, de moradia, de infraestrutura. Eu falei, cara, não acredito que Manaus é tudo isso e a gente nem escuta falar. E o problema é isso mesmo. Né? E a logística sofre por isso. Os investimentos não chegam por isso. Eu cheguei aqui, Manaus tem 20... Vai fazer 21 anos. É isso mesmo. É isso mesmo. Não mudou muita coisa não, né? Mudou pra caramba. Manaus cresceu, deu um salto de qualidade que é um absurdo. O pessoal não sabe disso. Não sabe. Não sabe disso. Não sabe. Quando chega aqui fica espantado, né? A gente vai. A gente tem problema de trânsito aqui com qualquer cidade grande no Brasil aí, pô. Ou seja, isso aí é desenvolvimento. Isso aí é desenvolvimento, por incrível que pareça, né? Traz os problemas de trânsito. Traz junto, traz todos os problemas. Vem todos os problemas juntos, né? É igual a abertura de estradas aqui no meio da selva, BR-19, dentre outras coisas. Não, esteja preparado. No dia que abrir... mas você está falando isso porque você é um dia conversando sobre isso. É que você é da logística de carga aérea, você tem medo? Não, tem medo nenhum. Né? Até porque o principal... Tem espaço para todo mundo. A principal fonte da logística aérea hoje saindo da Zona Franca é a carga de alto valor agregado, que não vai para a estrada, nem pode. Não vai. Senão não tem cobertura de seguro. Então não é um problema isso. Mas o cara fala, você falar isso que você tem medo. Não, não é. Você tem que saber que desenvolvimento traz junto algumas coisas ruins. Com certeza. Então na hora que abrir a estrada, começa a se chegar uma série de coisas, começa a se passar uma série de coisas boas, começa a se gerar emprego, começa a vir coisas ruins que hoje a gente ainda não tem em Manaus. É isso mesmo. Faz parte do desenvolvimento. É isso aí. Mas faz parte. É uma coisa a ser trabalhada. Sem dor, né? Não pode. Não tem. Não pode. A gente não pode também desvencilhar esse negócio. A gente não conseguiu, nem a cidade conseguiu isso até hoje. Pô. Mas eu acho que a gente tem que ter desenvolvimento nessa parte mesmo. Tem que ter a facilidade, né, Celso, de você ter por onde. Você tem que ter uma estrada que ligue aqui. Hoje nós estamos no pleno século XXI. Já vamos para o primeiro quartil do século XXI e a gente tem dificuldade, como você falou, de internet, que isso é uma ligação, pô. A internet hoje ela serve para encurtar a distância, pô. Para você ver teu parente que está lá do outro lado do Brasil, do outro lado do mundo, na cara a cara aqui, pô. Você falar com teu pai, com tua mãe, enfim, né? Teu filho que está estudando fora. Você tem que ter uma estrada que ligue você. Você não pode estar dependendo só de um modal assim. E você falou muito bem. Tem espaço para todo mundo.
Uma carga de alto valor agregado ela não vai nunca pelo meio fluvial ou meio terrestre. Porque não tem o seguro não vai cobrir. Né? A gente sabe disso. Tem suas particularidades. Tem suas particularidades e coisa de contrato. Então é uma coisa bem restrito, né? Mas isso aí eu acho que a gente vai chegar num ponto, num consenso aí no futuro. Eu espero que não seja muito longo. Espero estar vivo ainda para ver isso aí. Essa ligação nossa, né, de Manaus, né, que consiga ligar Manaus ao resto do país ali, né? Até Porto Velho. E de Porto Velho a gente já tem ganho o mundo aí. Manaus precisa disso. O nosso Amazonas precisa disso, né? A gente tem que ter essa estrada porque a gente tem que escoar muito mais mercadoria daqui de nós. Da nossa Zona Franca, enfim. E ligar, né, pô? A gente não pode ser mais essa ilha, não. Né? Eu lembro quando eu era garoto, que quando cheguei a primeira vez aqui em Manaus, década de 70, a cidade era naquela Manaus moderna ali, era uma cidade flutuante, pô, que tinha ali. Era casa, pô, assim, flutuando mesmo na beira do rio ali. Eu falei, meu pai, que é isso? Eu olhava assim, não, aqui é Manaus, pô. Chegamos em Manaus de barco, vindo do Pará pra cá, de Santarém, né? Eu olhava assim, pô, o barco parava ali, né? Então você andava naquelas coisinhas assim, flutuando. Eu falei, pô, bicho, pra menino, né? Coisa legal. Coisa né? bacana, né? Aí teve um cara chamado Teixeirão, que deu uma limpada naquilo lá. Teixeirão, quando foi prefeito de Manaus. Muito bacana as histórias aí, né? A logística, pessoal, nós estamos falando aqui da logística na Amazônia. Imagina o que é você fazer logística nesse pedaço de paraíso, né? Nem tudo são flores, hein, pessoal? Por isso nós estamos recebendo aqui nosso amigo Kelson aqui hoje, tá? Para falar sobre essa logística pelo modal aéreo, tá? Que tá ligando Manaus aqui às cidades do interior. Isso é muito bom, hein? Levando um pedaço de aconchego daquele cara que, porra, compra uma coisa lá em São Paulo e chega até ele lá. E o desafio da logística é o quê? Não é só levar mercadoria, né, Kelson? É levar no menor curto espaço de tempo possível. Com informação e as pessoas também, né? A logística como um todo, levar as pessoas. Pessoas, Você ligar hoje, o cara que está em São Gabriel da Cachoeira, você tem a capacidade, a oportunidade de, através de uma passagem só, ele conseguir embarcar em São Gabriel da Cachoeira e ir até Lisboa, por exemplo. Tá vendo que coisa boa? Isso é muito legal. É muito legal. Ou você interligar áreas produtivas, empresas de pesquisa, empresas que querem trazer desenvolvimento de alguma forma para cá, e a gente não vai discutir aqui o tipo de desenvolvimento, se é ou se não é, ou se é legal ou se não é, mas você trazer o cara do sul, do interior de São Paulo, né? Outro dia eu estava vindo de São Paulo para cá e conheci uns caras dentro do avião, que ele estava vindo para cá para fazer um estudo para Roraima, para o agronegócio, né? Que é um negócio que está crescendo muito. E aí ele vinha falando justamente que vai ser o negócio do futuro. Né? Que bacana. E que ele estava vindo para cá para fazer esse desenvolvimento. E aí você saber que o cara pode vir lá de Ribeirão Preto, né, e chegar até Tefé, até Tabatinga, São Gabriel da Cachoeira, trazer com ele equipamento, trazer com ele material que ele vai trazer para treinar as pessoas, para orientar, para fazer, é muito legal. Só que ganha somos nós, né? É lógico, claro, é muito legal. Isso é muito bom. Guerra na Selva Podcast, pessoal, nos acompanhe na TV Onda Digital todas as terças-feiras, às 20 horas, e na nossa plataforma no YouTube, no nosso canal, Guerra na Selva Podcast. Clique lá e assista. E deixe seu comentário, deixe seu like, tá ok? E aqui nós estamos aqui com o nosso amigo Kelson aqui, falando sobre a logística da Amazônia. Logística que é um desafio, muita gente já ouviu falar, pouca gente conhece e muita gente critica. Não é não, Kelson? Isso aí é a máxima da logística, porque ele quer sempre receber na ponta da linha o seu material, né? Porque ele pagou por isso, vamos dizer assim, né? Mas ele não sabe o quanto custa para chegar até lá, né? Então, esse é o grande desafio do cara que trabalha com logística, né? Fazer uma coisa com menor custo, para baratear para o consumidor final, lógico, né? Mas com um serviço de qualidade, né? Um serviço de qualidade. A gente costuma dizer que no Exército, a nossa logística militar, né? A gente tem que colocar o material que a gente quer, ou a tropa que a gente quer, num determinado ponto, com o menor tempo possível, menor custo possível, e que ele tenha condições de sustentabilidade no combate, né? É isso que a gente bota lá, que é a parte de sustentação no combate, que é o que a logística militar ela quer. E ela desafio é muito grande, né? A gente teve uma operação Amazon Log lá em Tabatinga, feita em 2016, né? O general Teófilo, ele era o comandante logístico na época, ele comandou aqui o Comando Militar da Amazônia, né? A Amazon Log foi um grande exercício de logística feito em Tabatinga, né? Com um deslocamento de container
preparação foi altíssimo nível. Foi um grande exercício de logística que teve no Exército até o momento, né? Naquela parte lá que foi um desafio, né? Feito pelo grande comando de 4 estrelas, né? General 4 estrelas lá em Brasília, que era o nosso comando logístico, né? E foi deslocado grande parte de material, né? Pessoal, e realmente foi um desafio que levou depois, né? Uma expertise criada ali para a Operação Acolhida, né? Lá que foi desenvolvida e até hoje existe, né? Lá em Boa Vista, né? No acolhimento dos venezuelanos que há dentro do país. Então isso aí foi um case que você falou ali, né? Que temos case de sucesso, uma experiência acolhida que foi transportada para lá, né? Para aquele pessoal que estava trabalhando lá, que implantou, né? Aquela operação acolhida lá em Roraima, que hoje está muito melhor. Está muito melhor. Que o principal objetivo da operação acolhida lá é o quê? É não deixar o cara, né, o venezuelano, no Brasil aqui, assim, na região de fronteira. É o pouco tempo que ele vai passar lá para ele ser transportado para a interiorização, ou seja, ele ser colocado em algum ponto, em alguma cidade do país, né, do Brasil, em que ele esteja empregado já para dar constante sustento à sua família. Esse é o grande ponto de sucesso. É uma área de triagem ali, né? Exatamente. Não deixa o cara solto aqui, perdido, pedindo esmola. O cara ficar 30, 40 dias, não. É o menor curto espaço de tempo possível. É para o cara chegar lá e ir embora. Agora tem problemas, né? Quando o cara chega na cidade, às vezes acontece algum problema. Aqui a gente vê muito, né? A gente vê muito ali, principalmente os índios, né? Os índios Uarau, né? Que ficam nos sinais aí e tal, pedindo alguma coisa. Mas também não são muitos assim, não. A gente vê muito venezuelano já empregado por aí, trabalhando em tudo que é lugar. E eu acho muito bacana isso aí, viu? Porra, estão tendo outra chance, né? A gente tem, inclusive, dentro da nossa companhia, pessoas... Também? Pessoas que vieram da Venezuela, que se legalizaram. Muito bom. E pessoas, inclusive pessoas bem qualificadas, que abriram mão de ser enfermeiro, de ser dentista, de ser até médicos, né? Lá, e vieram para cá assumir outras profissões, barbeiros, então, né? A gente já teve, né, no nosso grupo empresarial barbearias aqui em Manaus, hoje não tem mais, e a gente tinha barbeiros venezuelanos, né, muito educados, bons profissionais, né, de caráter ilibável. Tivemos muitos casos aqui interessantes como esse. Eu acho que essa triagem, essa logística na fronteira, Brian, ela é fundamental. Você saber para onde vai mandar o cara, onde é que o cara vai ficar, não deixar o cara solto, senão você empobrece ainda mais o seu país, maltrata ainda mais essas pessoas, não dá dignidade, né? E eu acho que tem tanta coisa para a gente fazer nesse país, né? Que dá para aproveitar, por que não aproveitar essa turma que está chegando aí com necessidade? Muita gente boa, né, chegando aí. Muita gente boa. Muita gente boa. E o cara que é ruim, ele não se enquadra por muito tempo. Não. Ele fica e uma hora ele vai... Ele mesmo se retira. Ele se retira, ele não tem espaço. Não tem espaço. Né? E eu acho que é a seleção natural aí no caso. Sim, é o processo de seleção natural. É isso mesmo. A gente estava falando um pouquinho aqui sobre transporte de órgãos, né? E até trouxe esse case aqui, que em 2014 as companhias aéreas juntamente e tem tudo a ver com isso que a gente estava falando agora, né? Da capilaridade de chegar em outras cidades, né? Porque as companhias aéreas, junto com a ABA, Associação Brasileira de Empresas Aéreas, em 2014 criaram Asas do Bem. Que bom. Porque existia uma burocracia muito grande para se transportar órgãos, né? Então você imagina. O Brasil ele é um país ainda que está muito aquém do que a nossa capacidade, né? Muito transplante. Aquém, muito aquém. Mas hoje o que foi montado através do Asas do Bem, junto com as companhias aéreas no Brasil, tem a capacidade de aumentar em 1000% aí, que a gente vai conseguir atender. Uma malha enorme, né? 3 companhias aéreas robustas no Brasil. 98% desse material é transporte por avião, gratuito, tá certo? Sem custo. Né? Isso já está deliberado, já está regularizado com os órgãos, tendo o laudo médico. Então você imagina assim, existe uma fila de transplante. Exato. Você está ali e aparece ali um coração que é compatível com uma pessoa que está lá em São Paulo. Você está aqui em Manaus, sofreu um acidente, teve a morte cerebral e tal, e você tem um coração ali saudável, compatível com o cara que está na fila lá em São Paulo. Imediatamente esse coração é retirado, o coração geralmente 6 horas ali numa caixa com gelo, não tem
nenhum tipo de tecnologia, Não nada. tem nada, né? É Isso uma mesmo, caixa, uma caixa térmica ali com gelo. Ele consegue ficar até 6 horas. Então você não tem outra forma de fazer esse transporte, a não se levar, pegar o primeiro voo saindo daqui para São Paulo. Às vezes São Paulo já tem um avião da FAB esperando para levar para o interior. Verdade. Ou ter um helicóptero da prefeitura, dos próprios hospitais, da rede de saúde, do governo que faça esse movimento. Então, esse é o movimento que para a aviação. A aviação não pode atrasar, é muito caro, né? Mas esse é o movimento que para a aviação. Quando a gente começa a ver esse movimento, é por isso que às vezes a gente que está dentro do avião, embarcando de férias, a passeio, a trabalho, tal, o avião atrasa ali 15, 20, 30 minutos, a gente fica ali pé da vida, nervoso, chateado e tal. Na maioria das vezes, Ryan, quando não vem um comunicado de manutenção, que aí de fato é manutenção, é porque o piloto está esperando chegar um órgão que tem Isso como é coração, interessante demais. que tem só 6 horas ali, né, de tempo para o transporte, para ser transplantado numa outra pessoa que está morrendo do outro lado. Ou um fígado que consegue até 12 horas, por exemplo. Né? Isso não é comunicado para o cara que está dentro do avião, mas isso é uma operação logística que está sendo feita ali. E sensível, muito bem sucedida, né? Muito rápida, e esse material vai direto para a mão do piloto, ele não vai para porão de avião, ele não vai para bagageiro. Fica na cabine mesmo. Direto para a mão do piloto, o piloto assina a documentação, certifica do que está levando ali, analisa os documentos legais, né, vê se está tudo certinho e leva junto com ele. E quando chega lá já tem uma outra operação logística esperando. Então, esse é um dos principais cases assim na aviação de logística que a gente vibra todas as vezes que acontece, né? Isso aí é legal, né? Cria um tumulto na hora que chega, porque isso geralmente não é planejado, não é avisado. Então, o cara chega do nada, chega uma ambulância com o coração dentro de uma caixa e aí mobiliza todo mundo para fazer toda aquela movimentação. É estressante, mas no final a gente sabe que fica com a sensação de que... E aí, pessoal, não vamos reclamar não desse negócio de estar atrasando o voo por aí não, que porra, tem uma missão de humanidade, assim, uma humanitária muito bacana, muito legal. É bom que o pessoal se conscientize também, né, Kelso, dessa nossa parte da vida, pô, a gente doar os órgãos. Então, vamos pensar bem aí em doar os órgãos, porque tem muita gente precisando, pessoal. A gente só olha com responsabilidade e com inteligência esse tipo de negócio, a gente analisar isso aí quando a gente precisa. Quando a gente passa por isso na família, né? E a gente é a tendência natural, né, do ser humano, você passar por uma situação de crise assim, que te muda um pouco, né, o teu jeito de ser, porque você, porra, precisa de um transplante ou um parente seu e você está vendo aquela pessoa definhando ali, né? Passando por aquela necessidade, você muda teu jeito de pensar. Então, acho interessante a gente fazer esse examezinho de consciência, né? Porque vale muito a pena você... córnea, coração, pulmão, fígado, rim. O quanto a gente não precisa de transplante de rim aí, né? Córneas, que... Porra, eu fiz cirurgia, né? Nos olhos aqui, eu ainda não estou 100% não. No olho esquerdo. No olho esquerdo era o pior que eu tinha. Até tecido ósseo, né? Hoje tecido também. Ósseo, hoje tudo você transplanta. É impressionante, gente. Impressionante para queimados. Sim. Pele. Sim, pele. Né? E eu acho que pô, é um ponto muito interessante da nossa aviação, essa missão de caridade que se faz, mesmo missão humanitária que se faz, que é do nada, aparece do nada, não tem assim, ó, vou tirar hoje um coração às 6 da tarde, que eu vou mandar no avião das 8, tá, pessoal? Não existe isso. Né, Kelso? Ó, atenção, chegou agora um órgão aí. Tá indo para São Paulo? Vai, leva. Leva assim, para o aeroporto sem nem saber. Sem nem saber. É interessante tem uma noção demais, ali de cara. malha e tal, mas pode ser pegar um dia que o voo foi cancelado, mas ele vai chegar lá, vai na companhia aérea B, A, e chegou lá, por acaso o voo foi cancelado, ele vai na B, vai na C. É isso aí. Vai voltar com o coração para ter outros cuidados se não tiver um voo naquele momento, vai recorrer à FAB, que é hoje um dos grandes apoiadores. Isso é verdade. A FAB tem um papel fenomenal nesse processo. E foi um dos precursores também, né? Foi quem fez esse movimento. Só, pô, não vamos depender só disso aqui, não. Né? A gente tem uma malha aí com 5 mil voos por dia no Brasil. Por que a gente está dependendo só disso aqui? Né? Fica mais caro, fica... Por que a gente não regulariza, não regulamenta isso aqui? E foi feito, né? Foi feito e pô, graças legal, a Deus, né? As empresas privadas abraçaram. E eu acho que esse é um dos grandes cases de sucesso da logística. Voltando ao que eu te falei no começo,
pode se desenvolver qualquer tipo de conceito para logística. Logística é a arte de servir, definitivamente. Né? Então, pense sempre logística como a arte de servir. Né? E servir é algo nobre, né? Servir é algo nobre. Você então, dá um pouco de si ali, da sua dá um pouco de expertise, si, do que você tem na mão ali seu para tempo. atender o outro, né? Até quando o cara vem todo desorganizado, ele recorre a gente, né? Com certeza. Ele perdeu a hora, era para ele ter sido mais rápido, né? Era para ele ter se planejado melhor, mas vamos recorrer a esses caras aqui para ver se esses caras conseguem salvar, e a gente está sempre ali. E está sempre ali, né? pô, com tá certeza. Está sempre ali e fazendo isso acontecer. Então, é muito legal. Isso é muito bacana, viu, Kelso? Porra, Kelso, esse bate-papo tá muito bacana, viu? A gente está entendendo aqui algumas coisas assim da parte logística do meio civil, né? Porque a gente chega no aeroporto, por exemplo, né? A gente não percebe avião de carga. A gente está lá, o usuário ele vai lá no aeroporto, chega, ele vai querer embarcar no seu avião e pergunta lá, tá no horário? Ok, agora tem aquela parte da mala, tal, tem um trabalho lá que é feito colocado lá, pô, e tem uma estrutura ali de peso da aeronave, relação peso, combustível, pernada que ele vai fazer, tudo. Então isso aí tudo faz parte do complexo também, sistema de logística ali daquela aeronave que vai ser formatada para aquele voo, né? A gente tem, na nossa operação hoje, Brian, a gente tem só de manual operacional, de carregamento, reserva, entre outras coisas, de cada aeronave, e aí a gente está falando de vários tipos de aeronave aqui, a gente tem 34 manuais operacionais. Pelo amor de Deus, hein? E assim, isso é biblioteca. Exatamente. A gente chama de biblioteca que antigamente era em pastas, hoje é virtual, né? Uhum. A gente diz sempre que a regra não decore, consulte. Consulte. Então, quando a gente, inclusive, é auditado sobre procedimentos de segurança aqui, que o auditor chega, ele fala para a gente o seguinte, tá, vamos lá, você tem aqui uma caixa com tal coisa, assim, para transportar. Como que você faz? E se essa caixa tiver pólvora dentro, como é que você vai fazer? Se o cara responder certo, de cabeça, mesmo que seja certo, ele já toma uma não conformidade. Imediatamente uma não conformidade. Porque como é que você decora 34 manuais? Cada um com 150 páginas. Então a regra é consulta. Né? Ele quer ver se você tem familiaridade com os manuais, onde você encontra, como é que aquilo está tabulado ali, de forma que você vai achar cada assunto em cada... Né? O sistema digital hoje já dá isso para a gente, né? Mas o principal ponto é, você sabe consultar, você sabe onde encontrar, você sabe onde ligar, e é muito interessante essa questão, como eu tinha falado no começo, segurança hoje é fundamental. Na nossa companhia, no qual a gente representa aqui em Manaus, ele diz que segurança é algo inegociável. A gente faz qualquer negócio, mas certeza. Segurança não. Não tem nada que pague a segurança. Então, você está ali sabendo o que vai carregar, como levar, como notificar o comandante, né? Porque ele tem que saber o que é que está sendo carregado nos porões da aeronave, seja ela de carga ou seja ela de passageiro. Quando você está carregando uma carga que a gente chama de carga perigosa, que a gente identifica como carga perigosa, e todos os cuidados que a gente tem ali antes de carregar uma aeronave, desde a notificação até o balanceamento, a interação. Então, é um trabalho muito técnico. Você não carrega... É cruel, hein? Muito técnico. Onde vai colocar a bagagem, que tipo de bagagem tem ali, se é incompatível com o tipo de carga, se junto... Você quer ver um exemplo? E aí fica a dica para os consumidores de Coca-Cola como eu. Você sabia que o xarope, matéria-prima que sai daqui para a Coca-Cola, é considerado na aviação uma carga perigosa? É mesmo? A gente chama ácido fosfórico. A matéria-prima que sai daqui hoje, da indústria, que vai para fazer o processo de produção da Coca-Cola. Eu não vivo sem Coca-Cola. Mas a gente toma ácido fosfórico. Né? Essa porra é inflamável, né? E dependendo do contato que ele tiver com outros produtos, ele apresenta risco, inclusive, de explosão. Né? O outro produto é o aparelho celular. Né? Que a gente, como um mero consumidor, chega para comprar e consumir, e esse produto também é algo que tem a bateria de lítio, e para a gente fazer esse carregamento requer todo um cuidado. Não atendemos pessoa física, atendemos só a indústria, que já vem com os parâmetros de segurança sendo cumprido ali.
mas a bateria do celular, o celular em si não tem problema, mas antigamente quando ela desacoplava, você Exato. podia fazer o transporte só em aeronave cargueira da bateria Uhum. e hoje vem tudo junto, Tudo então junto? requer ali um cuidado, o comandante precisa estar Eu não tinha essa notificado. noção, não. Eu não tinha. A bateria de lítio, se você procurar na internet, você vai encontrar vídeos de bateria de lítio. Quando ela entra em combustão, ela vira um maçarico. Né? Então, ela, por si só, ela pode queimar ali, só que ela vai gerar um maçarico, não é uma chama que a gente pode falar, porque a chama é aquilo mais solto, mas aquele fogo direcionado, que tudo que tiver pela frente, como tecido de mala, bagagem, roupa, vai entrar em combustão junto ali e vai fazer com que a aeronave pegue fogo no ar ou no solo. Se for procurar aí, grandes principais acidentes aéreos em aeronave cargueira vêm em decorrência da bateria de lítio, né? Impressionante. Que até alguns anos, uns 6 anos atrás, ela não era considerada carga perigosa no Brasil, e aí a ANAC estabeleceu como carga perigosa e hoje ela vem sendo tratada como carga de alto risco. Em termos de legislação, né, legislação aeronáutica aí, a gente segue aqui as normas mundiais, logicamente, Sim. internacionais, mas tem algumas que são aqui exclusivas do Brasil, né? Sim. Essa aí da bateria de lítio, por exemplo, é mundial, internacional. É mundial, é regulamentado pela IATA, né? O que você pode fazer dentro da tua companhia é você ser mais restritivo, restrito, porque você não né? pode ser menos restritivo Menos do que a norma restritivo, lá. exatamente. Exatamente. Então você ali avança, cria algo mais restritivo, um cuidado a mais, submete a ANAC. Em alguns momentos ela diz assim, olha, eu não vejo necessidade, você não está contribuindo, volta para a etapa normal. A etapa normal por si só já é satisfatória, já atende de forma satisfatória. Ou como ela pode pegar boas práticas suas e dizer assim, pô, isso aqui é muito legal e a gente vai estender para as demais. A gente tem vários casos aí de que a gente foi mais restritivo que o normal e acabou se estendendo a outras companhias aéreas, a boas práticas de aviação, que visa a questão de segurança, né? Não importa se vai demorar, não importa se atrapalha, não importa se é chato, você vai se planejar e vai ter que cumprir aquilo ali, porque a segurança e segurança não se negocia. Entendido. Pô, bacana, Kelson. Esses cases de sucesso, a gente tem certeza que, porra, são muito bem-vindos, né? Para determinado tipo de situação que você vai empregar e você vai compartilhar. Tenho certeza ali que vocês compartilham isso aí com as outras empresas aéreas, enfim, né? Aqui o Brasil são as 3 maiores empresas aqui que a gente tem aqui, então essas 3 maiores empresas têm um contato bem fechado, né? Sim. Em termos de desenvolvimento dessa parte dessa indústria aí, que é justamente oferecer esse serviço de qualidade, assim, com segurança, né? A gente fala, eu sempre falei isso pro meu pessoal. Pô, o serviço, a aeronave, é o meio mais seguro que tem para você viajar. O mais seguro. Pode botar o que for aí, a aeronave é o mais seguro. Pessoal, porra, como é que pode o peso desse? O combustível, porra, a turbina tá embaixo da asa, a asa é o... Negão, vai nesse negócio aí. É o meio mais seguro que vai tem. Tranquilo, vai na fé. Rotas aéreas, quando você pega um aplicativo de voo, né? Que você pega ali, você vê aquela coisa, aquela massa. Assustador, né? Que aí você olha assim, cara, como é que ninguém consegue viver ali naquele negócio lá, cara, e entender aquilo? Cara, são rotas aéreas que são excepcionais. E quando você pega aquele rota aérea lá, que a gente olha ali aquele mapinha lá, aproximação, perna do vento e tal, pô, não tem erro, cara. Então, logicamente tem um fator humano também, que é o controlador, né, que está lá na torre e tal, que está conduzindo a aeronave. Mas, enfim, cara, é uma coisa muito bacana. Aliás, o fator humano é o principal trabalho na prevenção de acidente, né? A maioria, 99% dos acidentes, geralmente, vem do fator humano, vem da falha humana. Então, a gente trabalha a gente chama de tudo que a gente faz, a gente trabalha com double check, a gente checa pelo menos 2 vezes, está dentro do processo, está aquém da vontade do cara, né? O sistema não libera, está tudo muito bem amarrado ali, para que a gente tenha a garantia de que aquilo está checado e está verificado, né? E a aviação, não só na logística com carga, mas todo o processo da aviação como um todo é um processo muito, muito seguro. Com certeza, e tem que estar checando. E tem que ser, né? Tem que ser. E tem que ser. Porque e não seja não para ver. Esse é o nosso Guerra na Selva Podcast, batendo um papo hoje aqui, recebendo o nosso amigo Kelson, que é especialista em logística,
nessa Amazônia querida aqui, que ó, você pode ver o cara de Pernambuco, né, pessoal, e veio para cá há 22 anos e nutre um amor por essa terra que a gente vê no semblante, viu, Kelson? Muito obrigado. A gente está batendo esse papo aqui, porra, e vendo as experiências de um cara que é civil, né, um cara que pô, mexe com logística, né, para a gente ver o contraponto ali. E não tem contraponto, pô. São experiências que se somam, né? A gente vê ali, né? A gente vê que elas se somam porque são semelhantes, em que pese o objetivo sejam outros, mas é o objetivo seguinte que eu falo, eu costumo falar, é um cara com farda e um cara sem farda. Pô, mas É um cara com farda militar e um cara com farda civil, exatamente. Né, na verdade. É a mesma coisa, né? Então isso é muito bacana. A gente vê ali que a importância da logística, seja ela militar ou civil, na Amazônia é uma coisa assim que ela está inteiramente ligada ali, intrinsecamente ligada, né? A gente vê a dependência que tem a logística militar e a logística civil aqui nessa área daqui, né? Porque onde não chega um, chega o outro. Se você não tem uma aeronave, não vai chegar até tal ponto, na aldeia lá, mas vai chegar uma aeronave de asa rotativa que vai levar aquele insumo, como foi com as vacinas naquela época lá do Covid, e levou lá no ponto lá. Mas isso foi um trabalho de equipe que começou desde lá, né, do aeroporto, quando chegou a carga grande aqui, e depois foi levada para lá. Então, pô, isso é muito bacana, a gente vê que o pessoal que mexe com logística é um pessoal abnegado. Eu falo pessoal abnegado. É o pessoal que, porra, é o cara que dorme por último e acorda primeiro. Acorda primeiro, né? É verdade. Que aqui a gente fala do nosso rancheiro lá no quartel, né? É o cara que dorme por último, vai lavar a última panela, mas ele acorda primeiro, ou se nem dormiu, porque ele tem que botar lá pôr o café na mesa, Ele lá tem pro que cara servir, que né? sair. O cara tem que servir, como você falou, né? A arte de servir. A arte de servir, né? claro. E, pô, que bacana isso aí. Quer deixar alguma mensagem, Kelson, pra gente aí, meu irmão? A mensagem que eu quero deixar é, você falou da questão da pandemia, eu acho que é um dos momentos mais marcantes que a gente tem na logística no Brasil, com tanta história que a gente tem de logística, mas eu acho que nada supera tudo que a gente fez, né? Todas as empresas de logística, pessoas que fazem logística e nem sabem que fazem logística, né? Mas tudo que se fez em nível de logística agora na pandemia, que foi um momento de guerra, né? Eu acho que a gente pode considerar como uma guerra mundial contra um inimigo que até um determinado momento você não sabia de onde vinha e, Verdade. né, e você não tinha armas que combatesse. E você falou da união, de que todo mundo se uniu. A mensagem que eu deixo para os logísticos, para as pessoas que trabalham junto, para a área militar com a área privada, o cara com a farda militar, o cara com a farda não militar, é que não deixe para se unir, para unir forças, só no momento de uma guerra como essa, um momento de tragédia. Né? Vamos pensar um pouquinho fora da caixa. Acho que tem muita coisa, principalmente aqui na região amazônica, para se fazer e precisa ter essa união. Né? Achei muito interessante que ano passado me procurou alguém do CMA, né, com esse objetivo, com os planos, tal, com alguns projetos, e aí acabou que a gente não somou energias para andar, também não sei como ficou depois, mas a gente se colocou à disposição. Eu acho que tem que ter essa sinergia. Né? E não tem que ter sinergia só quando a coisa aperta, não. Né? Não vamos esperar mais o pau cantar para a gente estar pronto, não. Vamos se preparar. Né? Vamos pegar essa malha que a gente tem aí, aérea, civil, com essa malha que tem por selva, por estrada, vamos juntar força e vamos fazer esse país melhor. A logística tem esse papel. Né? É a arte de servir. Verdade. Né? E servir é nobre, e acho que é nosso papel servir a nação, servir a população, servir a empresa, servir a pessoas, a saúde, enfim, todos os meios, todos os âmbitos. Né? Eu acho que essa é a minha mensagem. Né? É uma mensagem de paz, bacana. É uma mensagem de paz mesmo, para que a gente... Pé no chão. Pé no chão, para que a gente pense na frente, né? E consiga estar pronto para grande desastre como esse que a gente passou. Verdade. Kelson, eu queria te agradecer, tá? A tua disponibilidade. A gente sabe que a agenda é pesada, a gente tentou marcar mais para outros dias, né, aqui, mas não deu, realmente a gente conhece, a gente entende a agenda, né? Mas, pô, foi muito bacana esse bate-papo que a gente teve com você aqui nesse Guerra na Selva Podcast. Pode ter certeza que as suas histórias aqui serão propagadas, o pessoal vai olhar com outros olhos, olhar como a gente fala, né? Olhar com um jeito de querer ver, ou enxergando o que é a logística aqui, é o desafio da logística na Amazônia. Né? E a mensagem foi muito bacana que você deixou, foi a união. Tá? A união de esforços em prol do bem comum. Né? É levar, você servir realmente quem tem que ser servido.
E a gente, porra, unir os esforços da logística civil com a militar, porra, isso é totalmente concebível. Ninguém faz logística sozinho, né? E uma experiência de um pode ser o que está faltando na experiência do outro ali, aquela tal da expertise, né? Queria te agradecer e passar às suas mãos uma lembrança do nosso podcast, tá? Que é uma camiseta, né? Espero que você faça propaganda lá, tá? Porque vai ficar bonito assim, ó, né? Vai ficar bonito assim? Não, Chiquinho, vai ficar bonito aí, ó. Vai ficar bonito assim? Então eu vou usar hoje ainda. Pô. Meu irmão, para você aqui, com nossos agradecimentos do Guerra na Selva Podcast, tá? Uma camisa. Pô, obrigado. E olha, tamo junto, tá? Muito obrigado. E você, pô, arrebentou aqui hoje, hein? Foi uma honra, foi uma honra. Pra gente foi uma honra te receber aqui, Kelson. Pessoal, Obrigado. Guerra na Selva Podcast, terminando mais um episódio aqui, recebemos aqui o nosso amigo Kelson, que é o especialista em logística aqui na Amazônia, modal aéreo. Então, olha, muita história para contar, muita experiência, tá? Assine o nosso canal, pô, assine o nosso canal, assistam e dê o seu joinha lá, o seu joinha lá, o seu like, tá? No YouTube e também na TV Onda Digital, às 20 horas, terças-feiras. Não esqueçam disso. Obrigado, Chiquinho. Tamo junto, pessoal. Selva!